Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Vida em Portugal. O meu nome é Bernardo e hoje nós vamos falar sobre custo de vida. Primeiro, nós vamos falar aqui uma grande polêmica. Vários vídeos, várias lives nós fizemos aqui no canal falando sobre os nossos gastos aqui em Portugal. E muitos comentários, muitas pessoas falando, isso daí não existe, isso daí é mentira, quando impossível vocês gastarem isso em Portugal. Então você vai lá na nossa live, nós temos uma live aqui detalhada, espetacular, falando sobre os nossos gastos passo a passo. Eu fiz uma tabela mostrando todos os nossos gastos aqui na íntegra, tá? A precisão de centavos para demonstrar para vocês o que realmente se gasta por uma família da nossa estrutura, 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, 2 gatas inclusive, agora 3, numa lógica, claro, de economia. Nós não ficamos esbanjando, nós não gastamos muito em mercado, mas nós não passamos absolutamente necessidade ou renúncia nenhuma. Nós optamos por uma determinada estratégia e essa estratégia tem nos atendido extremamente bem e nós mantemos aqui exatamente o mesmo patamar, os mesmos hábitos que nós tínhamos no Brasil. Como? Utilizando as chamadas marcas brancas. As marcas brancas aqui são produtos de mesma qualidade que os produtos de marca, só que eles são produtos dos próprios mercados. Então, dessa forma, você consegue qualidade com um preço mais baixo. Então, as marcas brancas vão ser um grande aliado para você economizar e conseguir fazer o seu dinheiro render muito mais aqui em Portugal. Afinal de contas, no início da sua jornada aqui, é muito importante você ter cuidado com isso. Porque se você for comprar as mesmas coisas, as mesmas marcas e as mesmas quantidades, enfim, ter o mesmo hábito que você tinha no Brasil, você vai se surpreender. Então, muito cuidado, muita atenção a isso. Mas, por outro lado, você vai ter uma grande vantagem aqui, que é o quê? A maior estabilidade dos preços. Aqui, por exemplo, apesar dessa crise mundial, da pandemia, os preços não aumentaram. Não só no mercado, em outros setores também não tivemos aumento dos valores, como o combustível. Mas aqui, o que nos surpreende é que há 2 anos atrás, quando eu vim para cá sozinho, em setembro de 2018, eu encontro os mesmos preços na maioria dos artigos aqui em Portugal. Os produtos básicos, os produtos de marca branca, por exemplo, o leite, que nós damos como exemplo em alguns dos nossos vídeos, te convido inclusive a ver a nossa playlist sobre mercado em Portugal, as compras, quanto se gasta. Pode clicar aqui em cima que você vai ver. A estabilidade dos preços é incrível, tá bom? Então você vai encontrar isso como um grande aliado para você e uma das vantagens de se vir morar em Portugal, como é óbvio. E além disso, os mercados têm campanha de fidelização, de saldos, por exemplo, que são mega descontos que são sazonais, tem alguns momentos específicos no ano. Então fique bem atento a isso, os cartões de fidelização dos mercados, as campanhas promocionais, os cupons de desconto, fique muito atento. E isso costuma ser semanal. Esses ciclos promocionais dos mercados acaba sendo semanal. Muitos deles fazem parte de empresas que também têm outros serviços, como de energia, de telecomunicações, de combustível, e dessa forma esses descontos acabam se complementando. Então o desconto que você consegue no mercado, por exemplo, você pode gastar no combustível e vice-versa. Então fique muito atento a isso. Veio para cá, para Portugal, já faz cartão de todos os mercados. Baixe o aplicativo, que tem alguns cupons que são exclusivos para quem tem aplicativo. Faça isso e você vai ter muitas oportunidades. Cadastre seu celular, o número do seu celular aqui, que aí você vai receber SMS também indicando que você tem saldo, que tem uma campanha promocional. Então faça logo isso. Chegou aqui, já faz isso. Contas da casa. Como você bem sabe aí no Brasil, as contas básicas da casa são quais? Energia, luz e gás e a água. Condomínio aqui você raramente vai encontrar, tá bom? Você às vezes tem gastos que são cotizados dentro do prédio, por exemplo, entre os moradores, mas não existe essa estrutura, essa necessidade ou obrigatoriedade de um condomínio instituído, um síndico. Não há isso, tá bom? Em alguns locais você vai encontrar essa estrutura, mas são muito raros, são de vários blocos, por exemplo, de prédios que acabam demandando uma estrutura maior e tem a assessoria de uma administradora ou de um contabilista, que é o contador, para orientar essas ações. Mas aqui, energia, luz e gás e água são os elementos básicos que você vai encontrar. Inclusive, as leituras desses gastos é você que dá. Muito raramente a empresa vem na sua casa fazer a leitura. Você que tem a responsabilidade de enviar a leitura por telefone e pela internet para as empresas. Se você não fizer, eles vão fazer uma leitura estimada. E essa leitura estimada pode ser acima ou abaixo do seu consumo real. E aí, na próxima leitura, caso você encaminhe, é feito o acerto. Então, muitas vezes você vai se surpreender. Nossa, gasta-se muito de conta de água, por exemplo, ou de energia em Portugal, porque eu ouvi dizer que uma pessoa gasta determinada coisa. Mas atenção se ela faz a leitura estimada ou a leitura real. Por quê?
porque isso pode ser um acúmulo de leituras estimadas que não corresponde à realidade. Se você mora num apartamento que antes de você tinha um outro grupo familiar que gastava mais, se você mantiver a sua leitura por estimada, eles vão fazer a leitura estimada pelo histórico. E aí vai ser muito acima. Você morando sozinho não gasta como 4 pessoas aqui, que é a nossa realidade. Então, muita atenção a isso. E os transportes? Aqui o transporte público é de muito boa qualidade. Nós estamos aqui no Porto, que é um dos grandes centros, é o segundo maior centro do país. Primeiro é o Lisboa. Eles apresentam, bem como outras regiões, um sistema de transporte extremamente eficiente. Aqui no nosso caso, nós temos um transporte público que engloba os ônibus, que são os autocarros urbanos, que atendem uma rede viária aqui interna da área metropolitana do Porto, que são várias cidades ao redor do centro do Porto que se articulam, que se comunicam por essa rede de ônibus, de autocarros. Mas da mesma forma, tem o metro, que é o metrô, inclusive essa imagem aí ao fundo é dos comboios, que são os trens, que você pode usar também dentro da cidade, mas para ir para outras localidades um pouco mais distantes e pelo país todo você pode ir de trem, tá bom? E eles são muito bons, são limpos, a maioria deles, se não todos, tem até internet dentro dos veículos. Sim, até nos autocarros tem internet para você poder utilizar com o seu telemóvel, seu celular ou até o seu computador portátil, o seu notebook. Sim, eu já vi pessoas usando notebooks no metrô e no próprio ônibus, no autocarro. Então, isso aqui é comum. E, além disso, você tem os serviços pelos aplicativos, por exemplo, a Uber, Captain, Bolt, entre vários outros, que aqui vai ser chamado de TVDE. E aí vem aquele debate, vale mais a pena usar o serviço de transporte individual, digamos, por aplicativo, ou ter um carro próprio, ou alugar um carro e utilizá-lo? Aí vai depender das suas opções. Lembrando que aqui em Portugal, a dinâmica econômica, o poder de compra vai ser bem diferente. Então aqui, por exemplo, vale muito mais a pena você financiar um imóvel do que arrendá-lo. Mas nem todo mundo tem a capacidade financeira já de chegar aqui e fazer um financiamento, dar um sinal no imóvel e pagar um financiamento. Aqui a lógica é inversa. Aqui o financiamento acaba sendo mais econômico do que arrendar. E por outro lado, nos serviços de aplicativo, você não vai ter a mesma liberdade para utilizar o serviço, utilizar o deslocamento na hora que você quiser, seja numa emergência ou numa circunstância que surge assim, você queira se deslocar, você não vai ter a mesma liberdade, mas são serviços excelentes aqui, a oferta é bem ampla, então você consegue até carros elétricos, por exemplo, transitando aqui tranquilamente, muitos deles são desses aplicativos. E além disso, tem o transporte aéreo, que faz a ligação dentro da Europa toda e no mundo, que é muito eficiente. Aqui dentro você tem, pensa só, numa espécie de uma ponte aérea entre países da Europa, aqui que você faz rapidamente e por uma quantia baixa. Eu já vi voos entre, por exemplo, Portugal, Espanha, Portugal, França, de 5 a 20 euros, ida e volta. Então você encontra promoções desse tipo de coisa, você pode viajar pela Europa. Tem o trem, tem um comboio que você pode viajar pela Europa, tem os ônibus de viagem também de longas distâncias. Então você vai ter aqui várias alternativas, várias possibilidades para viajar, não só dentro de Portugal, mas pela Europa. Então se gostou desse vídeo, clica aqui no like, tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários e tchau!